Olha, eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, eu não trato como novidade, porque eu já trouxe isso aqui para vocês faz um tempo. Talvez, seguramente aí mais de uma semana, umas 8 dias ou 9 dias, a situação envolvendo o Rafinha. Ontem minha parceirinha Raíssa conseguiu um vídeo bacana do Rafinha rimando, jogando futevôlei, dizendo que está faltando um pouquinho para assinar. Hoje, o Val Baiano, que já jogou pelo Flamengo, disse que o homem está chegando na ação, já está todo mundo falando de Rafinha. É aquilo que eu falei para vocês, o Rafinha não ia vir aqui para o Rio de Janeiro à toa, o Rafinha já tinha confidenciado a amigos próximos que iria jogar no Flamengo, e por isso que eu vim aqui com tanta certeza trazer para vocês essa situação envolvendo o Rafinha. Mas como já trouxe, eu estou só reiterando, só estou contando o fato que aconteceu, mas vou dizer para vocês que para a gente o que vale agora é trazer o contrato assinado, o anúncio oficial do Flamengo, e é isso que está valendo, que é de forma oficial mesmo para você que me acompanha, isso que é importante Bom, nesse o momento. Flamengo venceu a equipe do Corinthians por 2-1. Não foi o jogo do jeito que a gente queria. Era clássico, era jogo importante, era final de Campeonato Brasileiro. Então o importante foi os 3 pontos. Agora o Mengão queridão vai para cima do Internacional de Porto Alegre. E aí nós vamos conseguir de vez o Campeonato Brasileiro. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ganhar do Inter e depois a gente vence o São Paulo no Morumbi. Tem que ser assim, é assim que será. E Zé Fini, né não? Pois é, aconteceram algumas coisas no jogo que eu vou tocar no assunto com vocês. Primeiro, a entrada do Rodrigo Caio logo de saída. Muitas pessoas duvidaram que o Rodrigo Caio poderia fazer um bom jogo. E o Rodrigo Caio fez. Vamos pegar os números aqui do SofaScore. Nesse exato momento, vocês estão vendo na telinha de vocês aí o raio de alcance do Rodrigo Caio durante o jogo de ontem. Correu pra caramba. Vou colocar aí na telinha agora do Rodrigo Caio e do Ilharão, para vocês poderem comparar, o Ilharão atuando muito mais pela direita, já o Rodrigo Caio atuando pelo centro de campo, caindo muitas vezes pelo lado direito. A gente ter uma figura desse mapa de calor do Rodrigo Caio e do Ilharão mais quente pelo lado direito, mostra como esse setor está precisando de mais cuidados. Mostra que o Maurício Isla não vem atravessando um bom momento. Rafinha está chegando, mas só para a próxima temporada. Mas muitas pessoas desconfiaram do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio teve 2 cortes, 2 chutes travados, um deles com Arauz dentro da nossa área, podendo fazer o gol. Não interceptou, mas fez um desarme e teve um drible sofrido. Vamos comparar com o Ilharão, que fisicamente estava muito bem? Obviamente que nós não vamos falar da parte ofensiva do Arão, porque o Arão meteu até gol nesse jogo, né? Senão fica um contraste muito grande. Mas vamos lá. O Rodrigo Caio deu 2 cortes, assim como o Ilharão, 2 cortes. Foram 2 chutes travados para o Rodrigo Caio e 2 para o Ilharão. O Rodrigo Caio não teve interceptação e o Ilharão fez. Em compensação, o Ilharão não fez nenhum desarme e não sofreu dribles. Já o Rodrigo Caio desarmou uma vez e sofreu um drible. Os duelos no chão. O Rodrigo Caio teve 4 duelos no chão e venceu 1. O William Arão teve 3 duelos no chão e não venceu nenhum. Duelos aéreos. O William Arão participou de 8 duelos aéreos e venceu 7. Já o Rodrigo Caio teve 6 disputas aéreas e venceu 5. O Ilharão cometeu 3 faltas, o Rodrigo Caio cometeu apenas uma falta. O Ilharão perdeu a bola 14 vezes, o Rodrigo Caio perdeu apenas 8 vezes. Isso mostra, os números são muito parelhos. Muitos torcedores do Flamengo estavam receosos com a condição física do Rodrigo Caio. Temiam que o Rodrigo Caio poderia não render o mesmo que o Ilharão ou o mesmo que o Gustavo Henrique. E acho que pelos números e pelo que a gente viu em campo, deu para perceber que o Rodrigo Caio conseguiu participar da partida de forma integral, com belos números, com boas jogadas, e é o nosso xerifão, é o cara da nossa defesa. Agora, se por um lado o Rodrigo Caio atuou muito bem,
Por outro lado, a gente teve 3 jogadores que deixaram o campo e nos deixaram preocupadíssimos para o jogo contra o Internacional de Porto Alegre. O Inter, aliás, teve o primeiro gol sem ser validado pelo VAR, porque o VAR estava descalibrado. Um absurdo a situação de descalibração do VAR. Dá uma olhada nessa jogada, dá uma olhada nessa imagem parada. Vocês acham que o Internacional de Porto Alegre foi privilegiado mais uma vez? Ou vocês acham que não? O presidente do Internacional veio a público depois da partida contra os viceínos dizer que claramente o Gabigol estava impedido no lance do segundo gol contra o Corinthians. Ele disse o seguinte, abre aspas, vendo pelo VAR, a gente percebe que a linha mostra que o Gabigol está em condições regulares. Mas a gente não precisa do VAR. Se a gente ver a olhos nus, nós vemos que o Gabigol está claramente impedido. Fecha aspas. Ou seja, esse jagunço, esse mentecapto conseguiu dizer que, pelo VAR, dá para ver que o Gabigol está livre do impedimento. Sem o VAR, claramente nós vemos que o Gabigol passa a estar impedido. O seu mentecapto, presidente do Internacional de Porto Alegre, que vem sendo favorecido descaradamente no Campeonato Brasileiro. Fica na sua, irmão. Fica na sua. Quer ser campeão brasileiro? Entra no Maracanã e ganha da gente na bola. Ganha da gente no Maracanã na bola. Aí vocês vão poder falar que vocês são campeões brasileiros. Se não ganhar da gente na bola, ó, caladinho, fiote. Ninguém nem sabe que seu time existe. Desde 1979 vocês não ganham campeonato brasileiro. Então, ó, quitinho, suave, caladinho, para fazer papel de besta, para não fazer papel de bobo, falando um monte de bobagem pro Brasil inteiro, que ouvir da gente é pinico não, né, rapaz? Então, pessoal, tá tudo aí conjecturando para ajudar o Inter. Eu já falei no outro vídeo e vou falar de novo. Flamengo tem que estufar os olhos nesse jogo contra o Internacional de Porto Alegre. A arbitragem é daquele sujeitinho que expulsou o Gabigol, porque o Gabigol chamou ele de bobo. Vocês lembram? Aliás, ele nem chamou, coitado. Ele não falou nada. E o cara foi lá e expulsou. Tem que botar uma mordaça no Gabigol. Sim, tem que botar uma mordaça no Gabigol. Lembra que eu falei que tinham 3 jogadores que me preocupavam bastante? Segundo o Rogério Ceni, depois do jogo na entrevista coletiva, ele foi bem claro que os jogadores ainda têm que passar por um exame mais criterioso, mas que ele duvida que qualquer um dos jogadores que tenham saído sentindo algum tipo de lesão não estarão em campo contra o Internacional. Isso me tranquilizou tanto. A equipe do Mengão Queridão vai voltar aos treinos apenas na terça-feira. Vai folgar nessa segunda e volta na terça às 15 horas no Ninho do Urubu. O Rogério Ceni falou que Gabigol e Arrascaeta podem ser que percam um dia de treinamento. Pode ser que eles precisem passar a terça-feira toda no regenerativo, na fisioterapia, né, fazendo aquele trabalho mais de recuperação dos atletas. Mas ele acredita que nenhum dos 2 jogadores vai desfalcar o Mengão Queridão no final de semana. Isso me deu um alívio, porque o Gabigol tem sido a alma desse time. O Gabigol tem sido o cara que importuna as equipes, cai pela direita, cai pela esquerda, se movimenta demais, entra na área e, principalmente, mete gol para chuchu. No seu 100º jogo pelo Mengão Queridão, o Gabigol ultrapassou o Romário, se tornou o 4º maior artilheiro isolado do Mengão Queridão em campeonatos brasileiros. Para mim, o jogador mais imprescindível dessa reta final. Agora é verdade, o Everton Ribeiro correu muito no jogo contra o Corinthians, mas não resolveu nada. O Arrascaeta correu muito e não resolveu nada. Gerson correu demais e não resolveu nada. E o Diego foi uma das piores partidas que eu vi o Diego fazer em muito tempo. Então esses jogadores precisam voltar. E é por isso que eu fico nessa expectativa toda. Porque esses caras jogando mal, nós ganhamos de 2-1. E na hora que esses caras jogarem bem? Todo mundo sabe que o jogo do ano agora é o jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Então é ir para cima dos caras. É vencer esse jogo de qualquer maneira. É dar até a última gota de suor para poder trazer essa vitória para a gente. É que nem o Rogério Ceni falou. Esporte de alta intensidade não tem como jogar sem dores, não tem como jogar sem fazer sacrifício. Então tá na hora, nação, da gente fazer esse último sacrifício, aliás, último não, esse penúltimo sacrifício para a gente ser octacampeão brasileiro.